Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, salve Maria. Através da sua Rádio Emboabas, mais informação, FM 92,7, mais uma edição do programa A Voz da Paróquia de São João Bosco. Evangelizando pelas ondas do rádio todos os sábados, desde 15 de abril de 1989, por idealização da inesquecível Dona Adelina Costa Aquino, do saudoso José da Silva Terra e do estimado Padre Gregório Batista. No oferecimento exclusivo da livraria da Paróquia de São João Bosco, Centro de Educação Psicomotora, Confecção João 23, Disque Cerveja Santa Rita, Ferragem União Limitada, Espaço Corpo Estúdio, Fisioterapeuta Lucilene Rita, Fonoaudióloga Lilian Santos, Livraria Estela Matutina, Supermercado Agostinho. Produção e apresentação, Lauro Lindo Santos Família. Procuração, Sônia Maria dos Santos. Supervisão, Padre Ricardo Salvo Sacramento, Reitor e Pároco de São João Bosco. Bendirei eternamente o vosso nome, para sempre, ó Senhor, o louvarei. O Salmo 144. Caríssimos ouvintes do programa A Voz da Paróquia de São João Bosco, uma boa tarde a todos. Participando com vocês, Padre Nélio. Primeira atitude no programa, gratidão pelos festejos em honra de São Judas Tadeu em Lavras, na Coab. Ver o povo participando da novena, da carreata, da procissão, ver o povo diante do altar da Eucaristia é sempre uma dádiva. Trabalhamos durante esses dias a sinodalidade da Igreja, ou seja, queremos caminhar juntos. Então, Deus seja louvado pela festa de São Judas Tadeu. Deus tem um amor tão grande, sem fim, por todas as criaturas. Jesus nos demonstrou isso muitas vezes, como no episódio de Zaqueu, que subiu numa árvore só para ver Jesus. Ele queria vê-lo, mas foi Jesus quem se aproximou dele, pois é assim que Deus age com a humanidade. Ele se aproxima de nós. Jesus vai à casa de Zaqueu, um pecador público, porque era publicano, e lá evangeliza. O livro da sabedoria nos traz uma alegria muito grande, pois nos mostra o quanto Deus nos ama e que Ele é o Criador de todas as criaturas. Deus não nos fez todos iguais, fez-nos diferentes, mas nos acolhe e nos ama na gratuidade, sem divisão ou separação. Sabedoria é o amor verdadeiro e único de Deus mesmo. O Evangelho nos mostra com clareza a misericórdia do Senhor, que acolhe os mais excluídos e sofredores e nos ensina que devemos amar bem do jeito que Deus nos ama. Deus nos acolhe com amor, como Jesus acolheu Zaqueu, com amor e misericórdia. Zaqueu era chefe dos publicanos, dos cobradores de impostos. O publicano era um explorado que trabalhava para o império explorador, opressor e corrupto. No fundo, era também uma vítima do sistema escravizador romano. Mas quem pode medir o coração? Por isso, ao saber que Jesus passava por Jericó, desejou vê-lo de verdade. Subiu numa árvore para poder ver Jesus, pois era muito baixo, diz o Evangelho. Será? O Evangelho está nos querendo dizer que aqueles que cercavam Jesus se achavam tão perfeitos que impediu os outros de vê-lo? É certo que o Evangelho nos catequiza para a compreensão de quem é Jesus e como devemos nos colocar diante dele. Zaqueu queria ver Jesus, pois certamente não estava contente com a vida que levava. Tinha algo maior dentro dele que os de fora não enxergavam, mas Jesus sim. Devemos notar que, bem sendo o chefe dos publicanos e rico, não se importava com isso e subiu numa árvore. As autoridades que gostam de distinção jamais fariam isso. Mas Zaqueu fez, a ponto de Jesus mandá-lo descer para hospedar-se na sua casa. E isso se realizou. A multidão ficou aborrecida com a atitude de Jesus, dizendo: ele foi hospedar-se na casa de um pecador. Quanta incompreensão!
somos precipitados em nossos juízos, nem sabiam o que ia acontecer, mas já tiveram de falar, e não sobre o bem, mas sobre uma deficiência. É fácil ver o negativo e difícil realçar o positivo. Jesus foi à casa de Zaqueu porque ali morava também um filho de Abraão, e a salvação entrou nessa casa. Sua conversa foi sincera, partilhou os bens com os pobres e ainda, bem como nos ensina a ética, devolveu 4 vezes mais. Aprendemos a ser justos. Será que a sociedade saberá um dia distribuir equitativamente o bem comum? Que bom que a lição de Zaqueu nos ensina a descer das árvores da nossa vida, a ter compreensão uns dos outros e acolhê-los com misericórdia. Já caminhando para o final do mês missionário, sereis minhas testemunhas, que assim testemunhemos o amor de Deus em serviços pela vida, junto do homenageado apóstolo Judas Tadeu e São Simão, possamos reavivar o dom de Deus que há em nós com a fé vinda do santo batismo. E assim, peregrinos nas estradas da vida, sejamos de fato testemunhas desse amor incansavelmente servido em gestos, palavras e ações. Assim, você, nosso ouvinte e companheiro de todo sábado, nossa prece partilhada, nosso agradecimento pelas orações em favor da festa do padroeiro. Já estou caminhando para a preparação também da festa da padroeira de Jaci, a Senhora da Conceição. Vamos assim, servindo as 2 paróquias com a partilha do serviço dos padres deonianos e servindo sempre com alegria. Continuo precisando das orações de todos e daqui partem também do meu coração todas as orações. Nessa semana, dia 27, lembramos também com saudades do Padre Ramiro, passou por São João del Rei deixando suas marcas, sua presença ministerial. Que tenha na eternidade de Deus a recompensa do serviço sacerdotal. E assim lembramos com carinho de tantos que passaram em nossas vidas, hoje estão na eternidade, de tantos que passam e caminham juntos conosco na mesma direção da eternidade. E assim o tempo comum vai caminhando para o seu fim, nos propondo uma avaliação de vida, rever nossa forma de evangelizar ou de servir o Evangelho. Então você que nos acompanha nesse momento, aos que pedem orações, aniversariantes do dia e da semana, sempre com carinho, a todos que sofrem de alguma maneira, pela intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, a Senhora do Rosário, do glorioso São José, invocando o apóstolo São Judas Tadeu, e lá da minha terra natal, invocando Santa Rita de Cássia, dos outros santos e santas de Deus, os que deram suas vidas em missão. A você, ouvinte, sua casa e família, desça, permaneça e acompanhe a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Grato pela oportunidade no programa. A todos um abençoado final de semana. Meus queridos irmãos em Cristo, devote Nossa Senhora Auxiliadora e de São João Bosco, ouvintes do programa Voz do Santuário São João Bosco e da Rádio Boabas, bom dia! Estamos meditando sobre o sacramento da confissão de acordo com a fé católica, no Catecismo da Igreja Católica. Hoje falemos um pouco sobre os efeitos deste sacramento. Toda a força da penitência reside no fato de ela nos reconstituir na graça de Deus e de nos unir a Ele com a máxima amizade. Portanto, a finalidade e o efeito deste sacramento é a reconciliação com Deus. Os que recebem o sacramento da penitência com coração contrito e disposição religiosa podem usufruir da paz
e tranquilidade na consciência, que vem acompanhada de uma intensa consolação espiritual. Com efeito, o sacramento da reconciliação com Deus traz consigo uma verdadeira ressurreição espiritual, uma restituição da dignidade e dos bens da vida dos filhos de Deus, entre os quais o mais precioso é a amizade com Deus. Lucas 15, versículo 32. Este sacramento nos reconcilia com a Igreja. O pecado rompe ou quebra a comunhão fraterna. O sacramento da penitência repara a quebra da amizade com a Igreja, restaurando o pecador como pessoa em dignidade. Neste sentido, ele não cura apenas aquele que é restabelecido na comunhão eclesial, mas também um efeito vivificante sobre a vida da Igreja, que sofreu com o pecado de um de seus membros. Restabelecido ou confirmado na comunhão dos santos, o pecador sai fortalecido pela participação dos bens espirituais de todos os membros vivos do corpo de Cristo, quer estejam ainda em estado de peregrinação ou estejam já na pátria celeste. Não devemos esquecer que a reconciliação com Deus tem como consequência, por assim dizer, outras reconciliações, capaz de remediar outras rupturas ocasionais do pecado e pelo pecado. O penitente perdoado reconcilia-se consigo mesmo no íntimo mais profundo de sua consciência, onde recupera a própria verdade interior, reconcilia-se com os irmãos que de alguma maneira ofendeu e feriu, reconcilia-se com a Igreja e reconcilia-se com toda a criação. Enfim, neste sacramento, o pecador, entregando-se ao julgamento misericordioso de Deus, antecipa, de certa forma, o julgamento a que será sujeito no fim da vida, neste mundo, pois é agora nesta vida que nos é oferecida a escolha entre a vida e a morte, e só pelo caminho da conversão poderemos entrar no reino de Deus, do qual fomos excluídos pelo pecado grave. Convertendo-se a Cristo pela penitência e pela fé, o pecador passa da morte para a vida, sem ser julgado. João 5, versículo 24. Nossa gratidão por nos ouvir. É Padre Ciro, Firmo do Nascimento, vigário paroquial da Paróquia São Sebastião em Lavras. Que Deus abençoe a todos pela intercessão de Nossa Auxiliadora e de São João Bosco. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nosso abraço, até a próxima, se Deus quiser. Atualize seus conhecimentos católicos adquirindo as recentes publicações que a livraria Stella Matutina coloca à sua disposição. Livros, cartões, chaveiros, CDs, DVDs, botões, chapeados, medalhas, escapulários e terços. Visite-nos à Rua Aureliano Pimentel 265, no bairro das Fábricas, ou ligue 3371 2052. A
vários anos no ramo, as confecções João 23, do Márcio Salomão, na Avenida Leite de Castro, no número 1168, oferecem diversas opções para que você seja o centro das atenções em todas as ocasiões, vestindo o que há de melhor na moda masculina ou feminina. Confira pessoalmente ou entre em contato pelo telefone 3371 1953. Pensou em reforma ou construção? Nas Ferragens União você tem a solução. Ligue 3371-2389 ou vá diretamente à Rua Paulo Freitas 143, na área central da cidade, onde você encontra material de acabamento elétrico e hidráulico com preço, qualidade e variedade, como argamassa, gabinete, peças, pias, pisos, telas, tintas e muito mais. Através de grandes promoções semanais, o Supermercado Agostinho contribui para que você tenha uma alimentação saudável e de qualidade pelo menor preço. Procure-o na Avenida Leite de Castro, número 430, no bairro das Fábricas, onde sua economia é classe A. O telefone 3371-3133. Ao homenagear seus familiares ou amigos, promovendo festas de aniversário, batizados, casamentos ou confraternizações, Disque Cerveja Santa Rita, pelo telefone 3371-7403 ou 3371-3371. Situado à Praça Raul Soares, 135, na região central da cidade, além de bebidas destiladas, água mineral, cervejas e refrigerantes, tem opções como aluguel de cadeiras, mesas e freezers. Ensino, qualidade, competência e responsabilidade fazem do Centro de Educação Psicomotora um referencial no ramo de cultura. Informações pelo telefone 3371-3566 ou a Rua José Maria Xavier, número 140, nas proximidades da Igreja de São Francisco. O Espaço Corpo Estúdio, a Rua Antônio Augusto da Silva 33, próximo à Ponte de Santa Cruz de Minas, apresenta opções para você cuidar da sua saúde física e mental. Pilates, solo e aéreo, treinamento funcional, plataforma vibratória, balé e muito mais. Contate-nos para fazer uma aula experimental e também sem taxa de matrícula. Telefones 3372-2731 ou 98839-9488. Sua saúde agradece. Caros radiovintes, recordando e refletindo sobre o Evangelho desse final de semana, onde temos a imagem de Zaqueu, vemos que aos olhos do povo Zaqueu era o pior, o irredimível, mas não aos olhos de Jesus, que o chama pelo nome precisamente a ele, Zaqueu, que significa Deus recorda-se. Na cidade esquecida, Deus lembra-se do maior pecador. Em primeiro lugar, podemos dizer que o Senhor recorda-se de nós, não se esquece de nós, não nos perde de vista, apesar dos obstáculos que nos podem afastar dele. Obstáculos que não faltaram no caso de Zaqueu, a sua baixa estatura física e moral, mas também a sua vergonha, motivo pelo qual procurava ver Jesus, escondido entre os ramos da árvore, provavelmente esperando não ser visto. E depois as críticas externas. Na cidade, por causa daquele encontro, todos murmuravam. Mas, podemos dizer, os murmúrios, os limites, o pecado, a vergonha, os preconceitos, nenhum obstáculo leva Jesus a esquecer o essencial, que é o homem que Ele quer amar e salvar. Deus não esquece de nós. Deus está sempre ao nosso lado, por isso não tenhamos medo de atravessar a cidade e ir ao encontro dos mais esquecidos,
daqueles que estão escondidos atrás dos ramos da vergonha, do medo, da solidão, para dizer a eles: Deus, lembra-te de nós. Gostaria de destacar uma segunda ação muito importante nesta passagem. Além de se recordar, de reconhecer Zaqueu, Jesus antecipa. Vemos no jogo dos olhares com Zaqueu. Ele procurava ver quem era Jesus. É interessante que Zaqueu não procurava apenas ver Jesus, mas ver quem era Jesus. Ou seja, entender que tipo de mestre ele era, qual era o seu traço distintivo. Ele não o descobre quando olha para Jesus, mas quando é olhado por Jesus. Pois enquanto Zaqueu procurava vê-lo, Jesus o vê primeiro. Antes que Zaqueu fale, Jesus fala com ele. Antes de convidar Jesus, Jesus vai à sua casa. Eis quem é Jesus, aquele que nos vê primeiro, aquele que nos ama primeiro, aquele que nos acolhe primeiro. Quando descobrimos que seu amor nos antecipa, que nos alcança antes de tudo, a vida muda. Como Zaqueu, caro irmão e irmã, tu procuras o sentido para a tua vida e quando não os encontra, abandona-te aos substitutos do amor, como as riquezas, a carreira, o prazer ou alguma dependência. Deixa-te olhar por Jesus. Só com Jesus descobrirás que és sempre amado e farás a descoberta da vida. Deixa-te sentir tocado pela ternura invencível de Deus, que comove e move o coração de cada um de nós. Assim foi para Zaqueu e assim é para cada um de nós quando descobrimos o primeiro de Jesus. Jesus nos antecipa quando nos olha primeiro, quando nos fala primeiro e quando nos espera primeiro. Como igreja, perguntemos-nos se Jesus veio ao nosso encontro, se nós estamos abertos a acolher Jesus, Ele que sempre nos ama primeiro, para conservar o primeiro de Deus. Zaqueu serve-se de exemplo. Jesus o vê primeiro porque ele subiu a um sicômoro. Foi um gesto que exigiu coragem, impulso. Não se vê muitos adultos subindo em árvores. São jovens que o fazem. É algo que fazemos quando somos crianças. Todos nós o fizemos. Zaqueu venceu a vergonha e, em um certo sentido, voltou a ser criança. É importante, caros irmãos, que voltemos a ser simples, abertos, para conservar esse primeiro de Deus, ou seja, a sua misericórdia. Não devemos ser cristãos complicados, que elaboram mil teorias e se dispersam na busca de respostas nesse mundo tão complexo que vivemos. Mas devemos voltar a ser crianças, voltar ao aconchego de Deus, a escutar a sua voz, a descer dos nossos tronos arrogantes para, na simplicidade, nos encontrar com Jesus. Que bom! Jesus vai dizer a Zaqueu: hoje devo ficar na tua casa. Em tua casa. Zaqueu, que se sentiu um forasteiro na sua cidade, volta para casa com a pessoa amada, com Jesus, e redescobre o sentido da sua vida e da sua comunhão com os outros. Agora, ele está disposto a fazer uma relação nova com todos aqueles que fazem parte da sua vida, com seus vizinhos. Vou dar a metade dos meus bens aos pobres. Se prejudiquei alguém, vou devolver 4 vezes mais. Como seria bom se nós pudéssemos também reconciliar-nos no encontro da casa, na comunidade igreja, e ali redescobrimos que podemos fazer muito mais no sentido de sermos criaturas novas como Zaqueu. Caros irmãos e irmãs, que fique então essa pergunta para nós no dia de hoje, que possamos aprender com essa passagem de Zaqueu, abrirmos o nosso coração a vencer
o nosso orgulho, para podermos vencer as barreiras, para nos encontrar com Jesus, para que Jesus também venha habitar a nossa casa, fazer morada conosco. Esta casa que não é somente a nossa casa física, mas também o nosso coração. Que possamos acolher Jesus, Ele que dirige o olhar para cada um de nós, um olhar que nos salva, um olhar que transforma a nossa vida e os nossos corações. Saudações, meus caros ouvintes, espero que vocês estejam bem. Hoje teremos o comentário do Evangelho do 31º domingo do tempo comum. É o seguinte: o Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Lucas, capítulo 19, versículos de 1 a 10. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus tinha entrado em Jericó e estava atravessando a cidade. Havia ali um homem chamado Zaqueu, que era chefe dos cobradores de impostos e muito rico. Zaqueu procurava ver quem era Jesus, mas não conseguia por causa da multidão, pois era muito baixo. Então, ele correu à frente e subiu numa figueira para ver Jesus, que devia passar por ali. Quando Jesus chegou ao lugar, olhou para cima e disse: Zaqueu, desce depressa, hoje eu devo ficar na tua casa. Ele desceu depressa e recebeu Jesus com alegria. Ao ver isso, todos começaram a murmurar, dizendo: ele foi hospedar-se na casa de um pecador. Zaqueu ficou de pé e disse ao Senhor: Senhor, eu dou a metade dos meus bens aos pobres, e se defraudei alguém, vou devolver 4 vezes mais. Jesus lhe disse: hoje a salvação entrou nesta casa, porque também este homem é um filho de Abraão. Com efeito, o Filho do Homem veio para procurar e salvar o que estava perdido. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus caros ouvintes, se compararmos a passagem de Zaqueu com a do homem rico, que está no Evangelho de São Lucas, no capítulo 18, entre os versículos de 18 a 30, perceberemos muitas semelhanças, mas também, ao mesmo tempo, muitas diferenças. A passagem do homem rico diz que ele procura Jesus e pergunta o que deve fazer para entrar no reino dos céus. Jesus diz que ele precisa cumprir os mandamentos e ele responde que já os cumpre. Então, Jesus diz para ele vender tudo o que tem, dar o dinheiro aos pobres e depois segui-lo. O homem rico vai embora entristecido porque possuía muitos bens. Mas o que surpreende é que um queria e não conseguiu, o homem rico. O outro, que é Zaqueu, parece que não queria e consegue tudo. Deus tem seus caminhos. Zaqueu é chefe de cobradores de impostos e, é claro, um homem muito rico, pois ele aproveita a máquina estatal para ganhar um pouco a mais. Mas ele, sem querer, entra no caminho de Jesus, pois o seu desejo, no fundo, é de perfeição evangélica. Primeiro, ele quer ver Jesus. A curiosidade é o começo do caminho. Depois, ele sobe numa árvore porque era baixinho. É o segundo passo, perder a dignidade social baseada no poder e na riqueza. Imaginemos uma pessoa de posição
um homem importante da sociedade pendurado numa árvore. Seria ridículo. Mas Jesus vê tudo e dá corda. Vai parar na casa de Zaqueu. E aí temos o contraste. Zaqueu se alegra. Os hipócritas criticam Jesus. O ponto alto está nas palavras de Zaqueu a Jesus, mostrando que ele vai abrir mão de tudo. Metade dos seus bens ele vai dar aos pobres. Por que só a metade? Porque a outra metade ele vai devolver. 4 vezes mais era o que o direito romano previa em caso de roubo manifesto e público. Ou seja, Zaqueu está reconhecendo que até o momento ele era um ladrão público. Ele entendeu direitinho de onde vem a riqueza. Resta uma pergunta: o que é que sobra para Zaqueu depois de praticar a justiça que Deus quer? Talvez uma dívida que não poderá pagar para o resto da vida. Vai ter que viver a vida do pobre, que em geral só tem dívidas, contas a pagar. Mas afinal, poderíamos nos perguntar: quem é verdadeiramente rico? Rico para valer mesmo é aquele que ganha muito dinheiro mesmo sem fazer nada. Ele poderá estar numa praia paradisíaca do Caribe e mesmo assim, curtindo a vida, ganhar muito dinheiro. O consenso entre os consultores financeiros é que, para ser rico, mas rico para valer, uma pessoa precisa de 2 coisas. A número 1 é ter um patrimônio igual ou maior do que 1 milhão em investimentos financeiros, o que exclui imóveis e carros, por exemplo. A número 2 é possuir uma renda familiar de pelo menos R$700 mil por ano, ou seja, R$58.300 por mês. No Brasil, apenas 130 mil pessoas, ou seja, 0,7% da população brasileira, pode se considerar rica. Os demais, meus irmãos, minhas irmãs, todos nós precisamos correr atrás, trabalhar todos os dias para garantir a nossa subsistência. Mas, voltando ao Evangelho, esse é o convite que Jesus faz, que deixa claro que é praticar a justiça e tornar-se pobre, ou seja, desapegado dos bens materiais. Só assim o Evangelho será compreendido. Então, sim, começará a busca da justiça com fé e confiança de que a justiça que Deus quer seja conhecida por todos. Ser filho de Abraão é pertencer ao povo de Deus. Para pertencer a ele, porém, é preciso praticar a justiça de Deus. Para os que são apegados demasiadamente aos bens materiais, portanto, nem tudo está perdido, contando que eles deixem de ficar tão apegados assim aos bens materiais, que não coloquem o dinheiro como prioridade em sua vida, mas que coloque o bem comum, que coloque o cuidado com o pobre, com o mais necessitado, com o amor a Deus, com o amor aos irmãos e às irmãs. Assim nós seremos autênticos seguidores do Senhor. Meus queridos irmãos, eu gostaria de dizer também para vocês e avisá-los de que no dia de finados, no dia 2 de novembro, teremos as seguintes missas na paróquia. 7h da manhã, no albergue Santo Antônio. 8h da manhã, no cemitério municipal de Quicumbi. E às 19h, aqui no Santuário São João Bosco. Na próxima sexta-feira, no dia 4 de outubro, teremos a nossa primeira sexta-feira com as orações costumeiras que todos vocês já conhecem. Abraços, obrigado, desejo bom fim de semana e abençoe-vos Deus Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.
E chegamos ao final de nossa apresentação de hoje, agradecendo a gentileza de sua audiência e o apoio financeiro da Livraria Paróquia São João Bosco, Centro de Educação Psicomotora, Confecção João 23, Disque Cerveja Santa Rita, Espaço Corpo Estúdio, Fisioterapeuta Lucilene Rita, Fonoaudióloga Lilian Santos, Livraria Estela Matutina e Supermercado Agostinho. Ao saudoso Orival Gonçalves de Andrade, Dona Zezé, Dona Meire e Dona Sueli, ao Daniel Bruno Mazzoni, gratidão pelo horário na emissora. Ao pessoal do escritório, estúdio de transmissão, nosso muito obrigado. Um ótimo final de semana para todos e até o próximo sábado, se Deus nos permitir. Seu nome nas almas eterno será.